Débora, é o que nós pedimos em nome de Jesus, amém. Ok? Então pode ir, gente. A paz do Senhor, igreja, amém? Deixa eu beber uma água que eu estou meio enferrujada, né? Estou ficando rouca, meu Deus. Vou ter que, mal cheguei no louvor, vou ter que dar um tempo do louvor, será? Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. A Vilânia, ela entrou ali num assunto que realmente, né, era Deus, assim, né, trabalhando, né? Quem tem problema aqui? Alguma dificuldade? Eu não estou falando problema mental, não, tá? Você pode levantar. Se tiver, também levanta a mão, mas eu posso levantar. Então, assim, quem tem alguma dificuldade aqui? Quem tem algum problema? Todo mundo? Ah, mentira. É sério? Ah, eu não acredito. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, tu tem problema? Tu tem dificuldade? Não fala que ela tem problema mental, tá bom? Segura a tua onda. Tá, mas todo mundo tem problema e todo mundo tem dificuldade, né? Quando o Senhor começou a me dar essa mensagem, algumas semanas atrás, eu achei muito interessante porque, assim, a gente vê essa história na Bíblia, a gente lê sobre essa história, mas tem um pontinho ali que quase ninguém fala. E eu vendo uma outra mensagem sobre essa história, o Senhor, na hora, abriu minha visão para esse pontinho que hoje eu vou falar com você. Que hoje eu vou trazer para você pensar. Eu vi meu cunhado ali, eu pensei, cadê meu filho? Não, meu filho está lá, está lá atrás. Meu Deus do céu, vocês ficam me confundindo. Então, vamos lá. Abre a sua Bíblia em Jó, capítulo 2. E você vai falar, meu Deus, você vai falar de Jó. Não vou falar de Jó. Não vou. Mas eu quero que você, nessa manhã, você que levantou... Levanta a mão de novo a quem tem um problema, uma dificuldade. Deixa eu só olhar. Todo mundo, hein? Gravei. Eu quero que você se atente ao que o Senhor tem para falar para nós nessa manhã. O Senhor, nessa manhã, tem uma mensagem para mim e para você, e que eu espero que você se agarre nela, creia e leve isso para a sua vida, amém? Então, Jó, capítulo 2, versículo 9 e 10. Eu vou ler aqui, tá? A mulher dele lhe disse, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu, você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus, mas não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. Inclina a sua cabeça aí, onde você estiver. Se possível, feche os seus olhos. Senhor, muito obrigada por estarmos reunidos, Senhor, na tua casa nessa manhã. Somos gratos, Senhor, pelo fôlego de vida que tu nos deste. Queremos te pedir, Senhor, que essa palavra entre no nosso coração, de forma tão eficaz, que venhamos transparecê-la, Senhor, aonde estivermos, Deus. Seja conosco, Senhor. Toma nossa mente cativa, apesar do cansaço, apesar da distração, que possamos estar atentos, com os ouvidos atentos à tua voz, é o que tu queres nos falar essa manhã. Muito obrigada, Deus, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Quando a gente lê essa declaração da mulher de Jó, não, me conta, o que passa na tua cabeça? O que passa na sua cabeça, missionária Fabiana? Quando a mulher fala assim, amaldiçoa o teu Deus e morre. Maluca, né? Mais alguém que deixa eu olhar aqui quem eu vou perguntar. Me responde, Maria Clara, o que passa na tua cabeça? Quando a mulher fala isso para Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. É maluca, né? Então, total, tá sozinha, né? Ou então tá acompanhada, não sei. O que passa na tua cabeça, Bruna? Fala para mim. É mesmo? Coitada. A gente logo pensa assim, algo ruim dessa mulher. Não é verdade? Alguém aqui pensou o contrário? Levanta a mão e eu quero que você me conte por quê. Alguém pensou o contrário?
Mais ou menos. Vamos lá, está perto. Quando a gente olha essa declaração, a primeira coisa que vem no nosso coração, na nossa mente, é que quem deveria morrer era essa mulher. Não é verdade? Mas não é verdade? A gente logo pensa isso. Mas a gente olha para essa mulher, se eu estiver enganado, me corrige, tá, mestra? A gente olha para essa mulher e o que acontece com ela? Ela morre? Ela fica doente? Não acontece nada. Pelo contrário. Eu até coloquei aqui, ó. Deus lhe dá a graça de gerar mais 10 filhos. O que essa mulher tem de diferente? Porque não seria o mais óbvio? Depois de uma declaração dessa, Deus exterminar ela, não seria? Mas não. Você já parou para pensar nisso? Já leu isso na Bíblia e parou para pensar? Deus dá a graça dela gerar mais 10 filhos no final da história. E a gente olha isso, e assim, apesar dela ter feito essa declaração, apesar dela ali naquele momento ter dado essa sugestão para Jó, Deus a livrou do maior mal, que era a morte. Não foi? Acredito eu, né? Porque não parece aqui que ela morreu. Né? Morreu os filhos, morreu os cardeiros, as vacas, os boi, né? Perdeu tudo, caiu bola de fogo do céu. Jó ficou doente, se coçando com um caco de telha. Mas com a mulher nada aconteceu, além dela ter falado isso. É para esse texto que hoje eu quero chamar a sua atenção, porque Deus chamou a minha atenção nesse texto. O primeiro ponto aqui é a fragilidade em meio à dor. Quando você está passando por algum problema, você fica bem? Eu acho que a Sunamita ela foi assim, fora do normal. Porque o filho tinha acabado de morrer. Ela passava na rua e todo mundo. E aí, tudo bem? Vai tudo bem. Vai bem. Eu acho que ela estava declarando, né? Mas a gente fica tão frágil quando a gente passa por alguma dificuldade, por alguma dor, por alguma situação que não nos agrada. Aquilo afeta tanto a nossa mente, o nosso coração, e que a gente age, às vezes, assim como essa mulher. Eu coloquei aqui, né? Se imagine por 30 segundos vivendo o que essa mulher viveu. Feche os teus olhos aí só por 30 segundos, 30 segundinhos. Imagina, mas feche seus olhos mesmo assim. Imagina você perdendo, tá? A sua casa. Tudo que você tem. Sua cama quentinha, sua comida. Imagina você perdendo os seus parentes. Imagina você ou perdendo sua esposa ou seu esposo. Imagina você perdendo todos os seus filhos. Imagina você perdendo o seu emprego, suas riquezas, seus bens materiais. Imagina você perdendo a sua saúde. Amém? Abre seus olhos agora. Alguém ficou bem pensando assim? Alguém aqui teve algum sentimento de alegria? Não. Aquela mulher, ela havia perdido tudo. Não foi só Jó que perdeu. Ela perdeu tudo. Aquela mulher perdeu os 10 filhos, perdeu as riquezas, perdeu tudo. E ainda estava vendo seu marido se desintegrar. Porque Satanás também tocou a sua saúde. Imagina você olhar para a pessoa que você ama, que está ali do seu lado, toda perebenta. Imagina.
A gente, às vezes, vê o outro próximo da gente ou com uma gripe ou com alguma coisa. A gente já fica preocupado. Mas imagina você passar por aquela situação. E aí a gente olha para isso e ainda pensa que essa mulher merecia, né? Outro fim. E aí a gente para e analisa. Será que eu, no momento de dor, de profunda tristeza, eu agiria diferente? Talvez aqui agora você fale sim. Mas por quantas vezes, em determinados problemas e situações, você parou e falou, poxa, cadê Deus? Por que o Senhor não me ajuda, Deus? Por que o Senhor não está aqui? Por que o Senhor não muda essa história? Por que o Senhor não cura? Por que o Senhor não liberta? Por que o Senhor não faz? Você já parou para pensar nisso? Fazendo assim, você não é muito diferente dessa mulher. Porque você, da mesma forma, está deixando a fragilidade gerada pela dor tomar conta de você, mesmo que seja por alguns segundos. E a gente olha para isso e a gente fica assim, pensando, né? Quem somos nós? Quem somos nós? E aí eu coloquei aqui, né? Será que ela acreditava em Deus? Será que essa mulher acreditava em Deus? Sim ou não, igreja? Ela acreditava em Deus? Sim ou não? Ou mais ou menos? Sim ou não? Acreditava em Deus. Eu até coloquei aqui, ó, com certeza sim. Senão ela não faria tal coisa. Porque ela sabia o poder de Deus. Ela sabia que se Jó amaldiçoasse Deus, ele morreria. Então ela sabia do poder de Deus. Ela acreditava em Deus. Amém? E eu até coloquei aqui um exemplo, que está lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo do 1 ao 7, que é da viúva. Vai colocar ali? Vamos lá? 2 Reis, capítulo 7, é daquela viúva, que olha para o profeta e fala assim, olha, meu marido morreu, estão querendo levar os meus filhos como escravos para vender, para pagar a dívida, e ele servia o teu Deus. Aí eu fiquei pensando, porque Deus me trouxe esse versículo. Agora eu vou ler aqui para vocês, né? Ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor amanhã. Não. É 2 Reis, capítulo 4, versículo do 1 ao 7. Então, assim, ela olha para a situação e não vê que Deus é capaz de mudar aquilo ali. Certo dia, a mulher de um dos membros da comunidade dos profetas suplicou a Eliseu, o teu servo, o meu marido, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. Agora, porém, veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. Ela respondeu, a tua serva não tem nada além de um pequeno jarro de azeite. Então Eliseu disse, vá pedir emprestado vasilhas vazias e todos os vizinhos, mas peça muitas. E aí a gente sabe a história, que ela vai realmente, corre a vizinhança, pega todas as vasilhas, e aí ali orando, dentro do lar, com os seus filhos, o Senhor faz um milagre, e aí começa a jorrar azeite, 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 até que ela não tem mais vasilha, porque está saindo azeite e não tem mais aonde guardar. E aí eu fiquei olhando, eu falei, Deus, mas essa mulher, ela era esposa de um profeta. Mas essa mulher em nenhum momento cita que Deus pode fazer alguma coisa. A mulher de Jó citou. Amaldiçoa-o e morre. Porque ela sabia que se ele amaldiçoasse Deus, ele morreria.
Você está entendendo? E aí eu quero perguntar para você uma coisa. Você conhece o teu Deus? Você conhece o poder do teu Deus? Você sabe que Ele é capaz de mudar qualquer situação? Você sabe que Ele é capaz de mudar qualquer história? Ou você é como essa mulher que recorre, né? Ali fala, olha, ele era teu servo. Às vezes nos falta isso. A mulher de Jó, apesar dessa declaração muito doida, ela sabia o que Deus poderia fazer. Ela sabia. Mesmo falhando, Deus nos acolhe, sara a nossa dor e nos ama. E eu coloquei aqui, né? Grandes homens na Bíblia se fragilizaram perante a dor, até mesmo Jó. Porque aqui no capítulo 3, Jó começa a amaldiçoar o seu dia de nascimento. Aí, gente, eu lembro que quando eu perdi a gestação de 2017, que foi pedreira, eu entrei em depressão. Aí as pessoas vinham, mas faça que nem Jó. Cara, parece que as pessoas não leem a Bíblia. Faça que nem Jó. Jó não reclamou. Gente, ele começou a amaldiçoar o seu dia de nascimento. Ele pode até não ter falado, Deus, o Senhor fez isso. Mas sim, ele se queixou. Porque ele estava fragilizado, Rodolfo, pela dor. Às vezes, a dor é tão grande que você realmente vai questionar. Às vezes, até vai murmurar. Mas só que a gente tem que entender que o Deus que a gente serve, Ele acolhe, sara e ama. E aí eu botei aqui como exemplo, lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. O profeta Elias. Aquele homem, depois de uma grande batalha e uma grande vitória, o que acontece? Cai na deprê e vai se esconder numa caverna. Gente, aí eu vou dizer uma coisa para você, gente. Eles tinham acabado de exterminar vários profetas. Aí uma mulher, a Geza, terrível mesmo. Esses dias, olha só o que eu aprendi esses dias, ó. Eu aprendi que a mulher era tão ruim, Jezabel era tão ruim, que as potestades tomaram o seu nome para si em homenagem a ela. Porque ela era terrível. Assim, resumindo, a mulher é pior do que o capeta, gente. Meu, tem noção do que é isso? A devoção dela era tão grande, as coisas do mal, que as potestades pegaram o nome. Por isso que existe espírito de Jezabel. Né? Então, assim, bom, foi o que eu ouvi, né? E aí a gente vê umas coisas assim, e a gente olha para ele, um homem totalmente usado pelo poder de Deus, vai se esconder numa caverna, porque uma mulher falou que iria matar ele. E aí ele entra numa depressão, se esconde ali, começa a querer morrer. Mas Deus acolhe, sara e ama. Porque ele estava sofrendo, ele estava cansado. Quando a gente está cansado, a gente sabe que nada nos agrada. Não é verdade? Nada nos agrada. A exaustão, ela atinge de tal forma o nosso corpo físico que a mente é afetada. Se você estiver cansado fisicamente, a sua mente não funciona, por mais que você tente. E esse homem estava cansado. Eu coloquei aqui até o exemplo do próprio Jesus.
que perto de ser crucificado, o que ele pediu a Deus? Será que é porque ele não estava com sede, aí ele pediu para passar o cálice? A dor e o sofrimento era tamanho que ele suou sangue. Você tem noção disso? Jesus se fez homem para mostrar a nós que sim, dói, que o sofrimento pesa. Mas graças a Deus ele cumpriu o plano, apesar de todo o sofrimento. E aí a gente para, e às vezes olha e não se sente acolhido e amado por Deus. Não se sente sarado. Mas eu vou falar uma coisa para você, você não está aqui essa manhã? O Senhor nessa manhã está te dando a oportunidade de você ser acolhido, sarado e amado, apesar das situações e problemas que você estiver vivendo. E para terminar, lá em Jó, capítulo 42, já lá no finalzinho, no versículo 13, a gente vê a história sendo mudada. E como eu já falei aqui, eu entendi que a mulher foi a mesma. Porque senão a Bíblia citaria. A mulher de Jó morreu, e aí ele casou de novo e teve 10 filhos. Mas não. A palavra de Deus fala aqui no versículo 13. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Acredito eu que tenha sido com a mesma esposa. E sabe por que eu estou falando isso para você nessa manhã? Porque Deus, apesar da declaração daquela mulher, Ministério de Louvor, se quiser subindo, tá? Apesar da declaração daquela mulher, Deus conhecia o coração dela. Por isso que ela não foi consumida. Porque Deus sabia que no meio daquela dor, daquela situação, ela estava falando algo que não estava aqui. Apesar de toda aquela circunstância ali, dos filhos morrerem, os bens perdidos, o marido se desintegrando, Deus conhecia o coração daquela mulher. E pelo mesmo motivo, eu e você ainda não fomos consumidos. Porque o Senhor nos conhece. Talvez hoje, nessa manhã, você nem estivesse aqui nesse culto. Hoje é dia de eleição, é aquela confusão toda, e corre para lá, corre para cá. Dá uma desanimada. Mas você veio para ouvir que Deus, Ele te ama e tem misericórdia de você. Para ouvir que Deus quer mudar a sua história, conforme mudou a história daquela mulher. Porque ela também teve os 10 filhos, ela também ficou rica em dobro. Parou para pensar nisso? Não foi só Jó, né? Porque, gente, quem é casado aqui? Bom, é para ser assim, né? O que é do teu marido é teu, né? Não é, Michele? Não é? Né? Ela é assim lá, Jane, Chiquinho, é? Muito bem. Muito bem. Então, ela também ficou rica em dobro. Ela teve os 10 filhos, ela teve os seus bens de volta, ela teve a alegria restaurada na sua casa, porque Deus teve misericórdia da vida dela. Porque Deus olhou para ela e falou, é só um momento. É só um momento, vai passar. Aguenta firme, vai passar. Vai passar. É só uma nuvem negra, vai passar.
É só uma tempestade, vai passar, eu vou mandar o arco-íris. Eu não sei qual é a situação que você está passando hoje. Se é uma situação financeira, se é uma situação na saúde, se é uma situação no seu casamento, se é uma situação na sua mente, no seu coração, eu não sei o que você está passando, mas o Senhor manda te dizer, vai passar. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vai passar. Olha para a pessoa que está do teu lado com cara de profeta e fala, vai passar. Vai passar. Vai passar, Fabiana. Eu pensei muito em você, muito, quando eu estava escrevendo essa pregação. Vai passar. Pode estar ruim, pode estar confuso, pode estar maluco. Vai passar. Glória a Deus. Vai passar, porque o Deus que nós servimos é um Deus que muda a história. Glória a Deus. É um Deus que traz novidade de vida. Obrigada, Deus. É um Deus que renova, restaura, Creio, Deus. transforma. Oh, aleluia. Vai passar. E ouvindo o que a Vilane falou nessa manhã aqui, talvez você não conheça a pessoa que está do seu lado, mas aqui há pessoas para te ajudar a fortalecer a tua fé. Há pessoas para te levantar. Há pessoas para te ajudar a enxergar outra coisa. A gente vê os amigos de Jó, né? Tem gente que mete o pau nos caras, mas eu vou te falar, cara, os caras estavam lá. Os caras estavam lá, Vilane. Eles estavam lá. Olha só, tenta olhar os caras de forma diferente, não fica metendo pau nos caras não, porque os caras estavam lá. Não é? Às vezes a gente precisa de ajuda e não tem um amigo, mas os caras, mesmo falando mal, mesmo tentando encontrar ali, o que Jó tinha feito de errado? Cara, eles estavam fazendo isso para tentar achar qual era a causa para ajudar Jó. Não era para ficar esculambando, cara. Você parou para pensar nisso? Mas eles estavam lá. Ah, gente. Seja uma pessoa assim, mas vai lá mais pro lado de Eliú, entendeu? Né? Vai mais pro lado de Eliú, que Eliú ajudou, né? Então, assim... Mas veja a pessoa passando por uma dificuldade, fala para ela, vai passar, eu estou contigo. Mas não é de boca para fora, não. Fala para ela desse Deus que muda história, que transforma. Vai passar. E eu quero convidar você, eu quero pedir para apagar aqui as luzes aqui, porque tem gente que fica com vergonha, né? Quero convidar você que levantou a mão lá no início. Você que tem algum problema, alguma situação difícil, alguma dor, aquele cansaço da vida, olha para a vida e não acha mais graça. Quero convidar você a vir aqui na frente. Eu quero orar junto com você, porque eu também tenho dificuldades, eu também tenho dores. Eu também tenho muitas situações a serem resolvidas ainda. Eu quero convidar você a se derramar aos pés desse Deus e pedir a Ele, muda a minha sorte, Deus, porque só o Senhor que pode. Muda a minha situação, Deus, eu creio que o Senhor vai mudar. Já era para tu estar levantando e vindo para cá. Né? Se liga. Sabe aquela situaçãozinha difícil que está na tua vida? Ele vai trazer mudança, porque Ele pode. Eu não posso mudar nada, Bruno. Mas Deus pode. Deus pode. Pode ser a coisa mais ridícula a sua visão. Mas se você não está conseguindo mudar, Deus pode. A situação na minha casa está difícil.
Deus pode. A situação no meu emprego está insuportável. Deus pode. Meus filhos não servem a Deus, não amam a Deus, não querem saber de nada. Deus pode. Eu estou doente, meu corpo não aguenta. Deus pode. Alguém na minha casa enfermo e disseram que não tem cura. Deus pode. Deus pode. O Deus que eu sirvo e creio pode. O fardo está pesado. Eu não sei se vou conseguir. Deus pode. Deus pode. Eu não posso nada, mas Deus pode. Aquela mulher mandou Jó amaldiçoar, mas ela mesmo não amaldiçoou. Você parou para pensar nisso? Ela não amaldiçoou a Deus porque ela sabia quem Ele era. Deus pode. Deus pode.